Ela é poetisa com temática espiritualista. E você pode conhecer o trabalho dela no site sagadasalmas.com.br. A Sâmia irá proferir a sua palestra em 50 minutos. É a terceira palestra da nossa tarde. Pode tirar, né? Eu fico mais à vontade. A Web Rádio Fraternidade apresenta Sâmia Maria Wada, no 8º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema A Dor de Maria ao Pé da Cruz, uma reflexão sobre o luto e a superação. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, porque eu venho aqui alimentada pelos muitos abraços, pelo carinho de todos os rostos que eu conhecia só pelos escritos ali no cantinho do computador. Isso realmente faz toda a diferença para nós. O luto é o preço que se paga por amarmos alguém. Essa frase de Mary Frances O'Connor, uma psicóloga e neurocientista, foi uma frase muito feliz porque resume realmente o que acontece na vida real. Só passa pelo luto aquele que ama. E os neurocientistas, os vários profissionais da área de saúde, da psicologia, sempre ficaram intrigados com a questão do luto. Por que o luto causa tanto estrago nos nossos corações? Por que nós temos essa sensação quando alguém que nós amamos desencarna, na linguagem deles, morre, de que um pedaço, literalmente um pedaço de nós foi arrancado? Porque é tão difícil superá-lo. Porque eles sabem que o cérebro, ele muitas vezes, na opinião, científica, se movimenta, interferindo, inclusive, nos nossos neurotransmissores. E eles fazendo toda essa análise em relação à perda de uma pessoa amada, chegaram a algumas conclusões interessantes. O nosso cérebro, e eu estou falando por enquanto do cérebro físico, ele tem um dom de criar mapas virtuais. O que são esses mapas virtuais? Ele consegue mapear e ele vai aprendendo conosco tudo que nós precisamos, tudo que nós utilizamos na dimensão tempo e na dimensão espaço. Por exemplo, se nós formos para casa, nós sabemos um caminho. Se nós entrarmos em casa, entre pela porta da sala ou pela porta dos fundos, nós sabemos aonde fica um armário, uma geladeira, um alimento que a gente precisa, porque o nosso cérebro vai mapeando as nossas experiências. E ele tem essa plasticidade para alterar, e isso é importante. Se eu mudo de casa, eu passo um momento, às vezes, errando o caminho, indo para o endereço anterior, mas rapidinho eu me acostumo com a nova rotina, porque é o tempo que o cérebro precisa para criar um novo mapa virtual daquela nova realidade. Quando nós perdemos um objeto que se quebra, o mapa sabe que aquele objeto não está mais ali. E, portanto, quando eu entro em casa, eu não vou mais procurar, porque eu lembro que aquele objeto se quebrou, aquele vaso se quebrou e não está mais ali. Então, ele entende a perda de um objeto. Quando nós precisamos de um Uber,
Nós chamamos o Uber nos leva até a nossa casa e depois dali a gente nunca mais vê essa pessoa. Então o cérebro entende que aquela pessoa foi embora. Ele não sabe para onde a pessoa foi, mas isso não cria conflito em nós. Só que a coisa complica para o cérebro quando uma terceira dimensão entra nessa jogada. A dimensão que eles chamam de apego. É um nome estranho, apego, né? Mas apego nós podemos entender como sendo proximidade. É como se eu perguntasse para vocês, o quão próximo você é de fulano? Ah, nós somos muito próximos. É na questão afetiva. É a afetividade. O cérebro entendeu que existe algo diferente do material, de localizar as coisas, dessa coisa mais prática, que existe uma coisa chamada emoção. Então ele entendeu que quando nós expressamos emoção, expressamos amor por alguém, e nós vamos dar exemplo do amor nesta palestra de mãe e pai para filho, porque é o que vincula com Maria. Quando existe esse amor, ele entende que deve existir a proximidade. E o cérebro entende que quando existe amor, estamos sempre próximos. Quando nós nascemos, o bebezinho no início, ele precisa estar no seio da mãe. Ele chora, a mãe põe no colo, ele sente o corpo da mãe e ele se alimenta. Está ali a segurança, está ali o alimento. Então ele para de chorar e se acalma e até dorme. Nós colocamos no berço. Com o passar do tempo, o cérebro também nasce bebê, né? O cérebro também se desenvolve e começa a adaptar os mapas mentais. E ele apenas vendo a mãe no quarto já se tranquiliza. Não precisa mais que seja tocado, porque o cérebro se adaptou, o cérebro amadureceu. Com o tempo, a criança descobre que mesmo não vendo a mãe, mas ouvindo a voz dela na cozinha, barulho de panela, coisa que lembre a mãe, ele já se acalma. E nós chegamos numa fase em que, por exemplo, os nossos filhos viajam para outros estados, ou vão trabalhar e voltam, e o cérebro vai mapeando com as 3 dimensões. Essa pessoa, que é vinculada afetivamente àquela, está agora num outro ambiente. Está num outro estado, trabalhando, estudando, constituindo família, o que seja. E a vida que segue. Mas quando a pessoa morre, aí o cérebro entra em loop. Porque para o cérebro, quando há essa dimensão do apego, que eu vou chamar a dimensão do amor, não existe separação para sempre. Ele não consegue entender como a pessoa que foi mapeada por ele, como alguém que sem estar presente, não existe mais. Porque nós sabemos, e o cérebro sabe, o endereço lá de onde ele foi enterrado. Inclusive, muitas vezes, nós vamos nos consolar lá no túmulo. Mas o que a mãe sofre é a ausência daquele que afetivamente está vinculado a ela. E o cérebro não consegue mapear o desaparecimento. Ele mapeou o desaparecimento do rapaz do Uber. O desaparecimento de uma bolsa que alguém levou e a gente não sabe para onde foi, e ninguém entra em conflito. Mas ele não consegue mapear o desaparecimento de alguém que nós amamos. Porque para ele, a dimensão afeto é para sempre. Quando ele vê que as pessoas se amam, ele entende que isso é eterno. Então, para o cérebro, é como se a pessoa enlutada estivesse vivendo em 2 mundos. Não vou falar 2 dimensões lá. No livro de Mary Frances, ela coloca em 2 mundos diferentes. O mundo onde está ausente e o mundo onde ele é eterno. Essa conclusão é da ciência.
A escritora, essa psicóloga, ela deixa bem claro que ela não abre mão, ela não descarta o valor da psicologia, da sociologia, da filosofia e da religião, mas que no livro dela ela iria falar apenas da questão do cérebro. Tanto que o nome é O Cérebro em Luto. Por que será? Por que será que o cérebro, como descobriram, sempre acha que essa pessoa está em algum lugar? Porque o cérebro não consegue, com a mesma facilidade, entender que a pessoa desapareceu da face da Terra, como nós imaginamos, né? Isso, inclusive, segundo ela, pode ser uma explicação para a sensação de negação que nós temos quando alguém que nós amamos morre. Tá? Porque o cérebro está dizendo, não é possível. Onde há amor, não há separação. Aí vocês vão dizer, o que é isso? O cérebro pensa tanto assim? O cérebro é tão inteligente? O cérebro tem vida própria? Claro que não. O cérebro é uma máquina, ele é matéria. Certo? A verdade, segundo questão 621, as verdades estão na nossa consciência. As verdades foram plantadas por Deus na nossa consciência, mas não é a consciência da máquina cerebral, porque isso é provisório, ela vai para baixo da terra e vai virar pó. É na consciência do Espírito. Tá? Porque é o Espírito que vive. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Questão 23 do Livro dos Espíritos. A matéria é um instrumento pelo qual o Espírito se utiliza para se manifestar. Então, essa certeza de que aqueles que nós amamos não desaparecem da face da terra está plantada aonde? Na consciência do Espírito, que se manifesta através de um cérebro físico. Então, só fazendo um parêntese, quando eu tenho um problema de desregulação dos neurotransmissores, eu não sou da área, mas eu acho que é isso. A gente diz, não, eu estou tendo depressão, estou tendo esse transtorno porque meu corpo está desregulado. O cérebro não está criando algumas substâncias que deveria criar. Quando, na verdade, o espírito traz traumas e dramas que ele guarda na alma e se expressam desequilibrando a máquina. Desequilibrando a máquina material, tanto do perispírito, que é matéria, como do corpo. E que acaba desequilibrando os hormônios, as substâncias do nosso corpo. A origem sempre é no ser inteligente. Ora, aí vão perguntar, mas se Deus plantou toda a verdade na nossa consciência, por que tem que vir tantos reveladores para falar para a gente da imortalidade? Porque uma das verdades é a imortalidade. A outra verdade é que aqueles que se amam nunca se separarão definitivamente, mas se reencontrarão. Então, por que nós temos um drama interno? E por que nós temos que faz com que nós vivamos em dois mundos? No momento de luto. Porque nós não conseguimos nos tranquilizar, apesar da saudade, tendo a certeza de que esse ser vivo continua vivo, que esse amor continua nos amando. Nós não estamos dando para o cérebro físico munição para que ele readeque esse mapa virtual dele. Ele foi readequando, readaptando esse mapa virtual com nossas mudanças de vida, pessoas que vieram e foram, empregos que vieram e se foram, mudanças. E ele foi arrumando esse mapa virtual. Por que ele não arruma? Porque nós não estamos dando o endereço para onde a nossa alma querida foi.
E aí Kardec pergunta por que nós temos na nossa consciência todas as verdades. E ainda precisamos que vocês venham nos revelar essas verdades que nós já temos nessa consciência. E os espíritos respondem, porque vocês esquecem. Nós sabotamos essas verdades. Porque nós nos iludimos, nos encantamos, nos apaixonamos pelas sensações do corpo físico. É legal estar vivo, né? São tantas experiências, tantas sensações. A alma pode colocar para fora a sensação de poder, a sensação de se sentir melhor que os outros, o orgulho, o egoísmo de só pensar só em si e se apaixona e afoga. Adormece, mas continua lá. As sementes que poderiam nos libertar da dor. E quando essas almas que estão tranquilas vivendo na matéria passam pela dor do luto, que é natural para todos, e elas não possuem essa mensagem para que o cérebro se rearrume e diga, continua vivo, eu sei o endereço dele. Então nós começamos a nos machucar mais do que deveríamos, porque o luto é natural, o choro é natural, a saudade é natural. No início nós nos sentimos culpa, nós sentimos raiva, ficarmos tristes, paralisarmos nossa vida, faz parte do processo de luto. Mais de 60% dos ilutados, segundo pesquisas também, que estão nesse livro, mas que são de outros autores, são lutos normais, em que a pessoa passa por aquele momento e se readequa. Cerca de 37% são lutos chamados complicados, em que a dor se cristaliza, que piora, em que a pessoa desiste, que também desiste da vida, desiste de lutar, desiste de reconstruir a sua rotina. E aí nós vamos compreender que se nós precisamos ser lembrados, quando Cristo veio à Terra, Ele veio para nos lembrar de várias coisas. E Ele não veio sozinho, né? Nós sabemos que desde os antigos profetas eram enviados como precursores para ir preparando o povo, como preparou, né? Todos esperavam, para a vinda do Messias. E quando Ele encarnou, Ele se reuniu com pessoas que reencarnariam na mesma época aproximadamente dele, para que ele pudesse, não só pelas palavras, mas pelo exemplo, relembrar as verdades que nós adormecemos na nossa consciência, consciências adormecidas. E uma dessas mensagens, para uma desses lembretes, ele precisou de uma mãe muito especial. Uma mãe que fosse uma alma diferenciada. E nós sabemos que ele escolheu Maria. Maria, ela teve na terra a sua dimensão de serva, a sua dimensão de mãe, a sua dimensão de discípula do próprio filho, desde que ele era criança, e também a sua dimensão de mártir. Essas dimensões se entrelaçam, a gente nunca vai conseguir conversar sobre só uma, mas hoje o que nos interessa é a dimensão mártir de Maria. Nós observarmos, ela veio para viver, não é falar e ensinar, mas para viver a dor do luto. Viver de tal forma que, se observarmos do que ela passou e como ela agiu diante desse luto, isso poderá nortear a cada um de nós que sofremos com a dor, de ver hoje a alma mais querida das nossas almas longe de nós, entre aspas. E tudo começou naquela última Páscoa de Jesus, que ela não saberia que seria a última. Ela estava na casa onde todos estavam hospedados. Eles conseguiram emprestar o ambiente.
Lá fizeram a última ceia e logo depois Jesus foi preso, né? Toda aquela história da prisão. Maria estava em casa, já era noite, quando João, um dos apóstolos, tá? Entrou em casa e disse para ela: mãezinha, prenderam Jesus. E muitas vezes nós, como mães, um dia alguém vem e diz: mãezinha, o seu filho está com uma doença terminal. Mãezinha, o seu filho sofreu um acidente. Mãezinha, uma bala perdida pegou seu filho. E ela recebeu essa notícia. Essa alma angelical desfaleceu na hora que recebeu a notícia. Ela desfaleceu, dado o choque do amor da vida dela, porque Jesus pode ser o Cristo planetário que for. Para Maria, ele era filho. Ela desfalece. E logo que ela desfalece, ela volta, põe a capa e vai sozinha procurar o filho. E quem de nós não faria isso depois do choque? Correr atrás, buscar no hospital, buscar no lugar aonde telefonaram dizendo que o filho sofreu um acidente automobilístico, foi atropelado. Nós corremos atrás. Nós é a nossa dor, a nossa ânsia de vê-lo. É impressionante, mas nós mães, quando eu falo mães, tá? Porque o tema é com Maria, sintam-se envolvidos todos os pais também e avós. Nós mães temos a impressão que se nós chegarmos lá e dermos um beijinho, vai passar. A gente quer estar perto, quer curar, quer segurar na mão, quer falar. Nós sabemos que isso ameniza a dor dos nossos filhos, seja a situação em que eles estiverem. Maria correu, procurou até que encontrou ele já na prisão. Então ela pede para o guarda: deixe-me ver, eu sou a mãe de Jesus. Como diz Humberto de Campos, ela foi empurrada com escárnio. E a primeira lição que se tem, ela em nenhum momento odiou, em nenhum momento disse que ia buscar os seus direitos, em nenhum momento teve nenhuma atitude para com aquele guarda romano que fosse uma atitude que demonstrasse raiva, ódio, desejo de vingança, desespero, não se jogou em cima dele. Não. Ela se sentou e ficou esperando amanhecer. Uma mulher judia, sozinha, em frente a uma prisão, com soldados que ela sabia que não eram nada bons, tá? Para o papel dela, e por ser a mãe de um, entre aspas, né, de um criminoso, era como viam Jesus nesse momento, e ela, com coragem, fica lá. E quantas de nós não entramos, muitas vezes, em delegacias? Ficamos loucas para entrar nas UTIs, para ficar com os nossos filhos, e quando não conseguimos, ficamos ali, no corredor. Vai para casa, mãezinha, e a mãezinha não vai também. E nós observamos que Maria é uma alma angelical. Mas ela chora, mas ela se preocupa. Porque às vezes a gente acha que as almas evoluídas deixam de ter emoções. Até porque contam muitas histórias para a gente, né? Do tipo, o avião vai cair, o Emmanuel faz brincadeira com ele. Né? O Divaldo Franco diz: eu estou 80% morto, Joana, eu não estou aguentando. E ela diz: eu estou 100% morta e estou aqui trabalhando. Então, a gente parece assim que não tem emoção, mas a gente entende que os médiuns, né, eles fazem isso com os médiuns até para alegrar o momento. Mas Jesus chorou, Jesus se entristeceu. Então existe emoção. O que não existe é a raiva, o desespero, o ódio. E essa Maria fica lá. E Jesus sai já em manhã alta, já em dia alto, todo machucado. E começa a sua conhecida Via Crucis, o seu caminhar para a morte. Ela então se une, a população vai começando a aparecer curiosa.
ela se une ao filho. Não tinha ninguém conhecido nessa hora. E segue o filho na Via Crucis, como se isso fosse alentar o coração dele, fosse fazer com que doesse menos. Assim como nós, muitas vezes, numa notícia de uma doença muito difícil e que exige muitos exames, tratamentos doloridos, nessa Via Crucis dos nossos filhos, nós ficamos perto deles, porque todas nós somos Maria. Não, nós não chegamos aos pés de Maria de Nazaré, mas existiam muitas outras Marias que chegavam a Jesus e a própria Maria de Nazaré, que era conhecida por todos como mãezinha. Eram como todos chamavam ela, e não era à toa, para receber consolo pelos seus conflitos. Nós somos essas Marias que trazemos esses conflitos, os nossos problemas, as nossas perrengas. Não temos a luz de Maria de Nazaré, mas nós também agimos como mãe, como ela agiu. Só que muitas vezes nós somamos à nossa dor emoções que nos desequilibram. E não é essa a proposta. E ela chega com Jesus até o Calvário, aonde ele é crucificado. O luto de Maria começou com a notícia de que o filho era preso. Como muitas vezes o nosso luto começa com a notícia de uma doença terminal de alguém que se ama. E o luto dela continuou enquanto ela, ao pé da cruz, via o filho naquela situação, né? E vendo também como ele era escarnecido. E ela sabia que era uma questão de tempo ali para que ele desencarnasse. E nesse momento começam a se aproximar as mulheres que ficaram com ela, Maria Madalena, possivelmente Joana de Cusa e outras mulheres. E depois veio o único corajoso dos homens, João, o pequeno João, e ficou com ela na cruz. E quando ele chega, ele coloca o braço no ombro dela. Imaginem, ela estava sozinha, ao pé da cruz inicialmente, com aquela turba fazendo chacota de Jesus, com os soldados romanos para lá e para cá. E a coragem dela fez com que ela tivesse, a fé dela em Deus fez com que ela permanecesse lá. Por um único motivo, ela é mãe. E conta-nos Humberto de Campos que ao pé da cruz ela chorava demais, que era lágrimas abundantes que ela derramava. Em nenhum momento ela pensou em vingança, em nenhum momento ela pensou em fazer justiça. Ela não perdeu o equilíbrio a ponto de se desesperar e tentar fazer algo contra alguém, como muitas vezes a gente acaba fazendo, até via judicial. Ela se manteve como uma mãe que está sofrendo por ver o filho sofrer. E ela fazia uma pergunta que todas nós fazemos: por que meu filho? E ela fechava os olhos chorando, dizia: por quê? Eu sei, Senhor, que existe um motivo, mas por que o meu filho, sendo tão bom, está passando por isso? Então ela sente uma resposta dizendo que Deus sabia o que estava fazendo e que aquilo estava acontecendo para a redenção da humanidade. E as lágrimas se secam, ela para de chorar e se acalma, mas continua sofrendo. E nesse momento, ela observa outra mãe chorando no pé da cruz ao lado. E vê o momento em que o filho daquela mulher, chamada Tamar, Dimas, se vira para Jesus com muito sacrifício e pede para que pense nele quando estiver no paraíso, que olhe por ele. E a resposta, que ainda hoje você estará comigo no paraíso.
Maria ouviu a resposta também. A mãe do rapaz ouviu a resposta também. Maria ouviu a resposta e entendeu. A mãe do rapaz ouviu a resposta e continuou desesperada. Então Maria, com a sua dor, se levanta, vai até a outra mãe e diz: você é mãe desse rapaz? E ela, chorando, abanou a cabeça e disse que sim. Então, minha filha, acredite, se o meu filho disse que o seu filho ainda hoje estará com ele no paraíso, acredite, porque o meu filho é o Filho de Deus. Então, nós observamos que Maria, ela tem esse endereço. Ela tem esse endereço, ou seja, ela tem essa semente da imortalidade, da certeza de que os vínculos não se extinguem com a morte do corpo físico. Ela tem isso desperto na sua consciência. E, portanto, o cérebro não está confuso. O cérebro compreende que no seu mapa virtual, Jesus continuará vivo na dimensão mundo espiritual. É o endereço onde ele está. Mas a história não se acaba com a morte de Jesus. A história começa com o desencarne de Jesus. Quando Jesus desencarnou, foram autorizados, né, os próximos, Nicodemos, Ananias, conseguiram autorização para cuidar do corpo de Jesus. Desceram certamente o corpo dele de onde estava. E eu tenho plena certeza que aquela imagem da Pietà é verdadeira, porque ela, como mãe, certamente, quando desceram o corpo, ela foi lá e colocou o filho no colo, né? A parte do corpo ao colo. E se vocês observarem nas imagens da Pietà, lá Maria está maior e Jesus está menor, cabendo no colo dela. E sim, isso é possível. Porque muitas mães pegam no colo o filho já morto. Naquele momento, como dizendo: meu filho, eu ainda estou aqui com você. E eu te amo muito. E vou sentir muita saudade de você. E aí Maria passa para uma próxima fase. A fase da saudade. Porque o processo de luto passa. A gente se reorganiza, mas enquanto existir amor, existe saudade. Enquanto existir amor, existe lágrima. A gente lembra, a gente chora, a gente fica ali, né? Se recolhe um pouquinho, depois volta, toca a vida. Desistam. Enquanto existir amor, vai existir saudade. E Maria mostra isso com muita facilidade. Ela mostra isso até o final da vida dela. Mas a história começa aí, como nós falamos, né? Todos se recolheram, entristecidos, e Jesus ressuscita. Nós sabemos que eles retornaram para onde estavam, que algumas mulheres foram até o túmulo para cuidar do corpo. E Maria Madalena era uma das mais tristes. E ela queria cuidar do corpo de Jesus, né? Fazer o que não tiveram tempo de fazer. E acontece que ela, Maria Madalena, vê Jesus. Ela vê Jesus vivo, né? Que a tradição diz ressuscitado. Mas ela vê Jesus materializado, como diz Kardec, a aparição. Ele vai lá e materializa o seu corpo perispiritual para que possa ser visto. E quando Maria, que estava triste, chorosa, num processo de luto muito grande, vê Jesus, o que acontece com ela? Ela vira a chave e se alegra, porque ela viu, ela teve a prova. Aí ela corre para dar a notícia, só ela tinha visto,
E quando ela chega onde estão reunidos os apóstolos, os principais discípulos, nós sabemos dessa passagem. Ela chega lá e dá a notícia de forma exaltada e todos descreem nela. Como é que pode, né? Aparecer para você? Todos menos uma pessoa. Quem? Quem acreditou em Madalena? Maria. Só ela acreditou sem ver. Só ela acreditou sem provas. Maria de Nazaré vai até Madalena e ela, mãe, diz: minha filha, eu acredito. Esses sinais mostram a grandeza desse Espírito. Ela é aquela que não precisa de provas para crer em Deus. Ela é aquela que não precisa de provas porque as sementes da verdade já estão despertas, são muito naturais para ela. Ninguém precisa mais provar. Jesus falou da imortalidade, falou das muitas moradas, a maneira de ele falar do mundo espiritual, de mundos em outros lugares do nosso universo. Ele falou coisas que não estão no nosso Novo Testamento, quando ele falava ali para os mais próximos. E ela tinha isso, porque ela guardava tudo no seu coração. Ela tinha o coração robustecido pela fé e pela certeza de que tudo era verdade. Mas os outros ainda não. Quando Jesus apareceu, Tomé não estava lá. Quando Jesus aparece numa aparição e entra no ambiente onde estão os apóstolos, onde estão os discípulos principais, todos se encantam e passam a acreditar. Aliás, é aí que houve a virada de chave, onde esse monte de medroso que não foi acompanhar Jesus na crucificação, porque tinha medo de ser preso, é lógico, né? Se eles eram seguidores dele, poderiam ser presos. Nesse momento, eles perderam o medo da morte, mas eles precisaram de uma prova. No momento que Jesus provou, vocês estão vendo? Vocês viram o que eu fiz? Bem alto, para ninguém dizer que isso aqui é uma jogada, que eu não morri. Todo mundo viu, o templo estava lá para provar que eu morria, os representantes de Roma estavam lá, eu desencarnei, eu estou mostrando aqui que eu estou vivo. A morte, gente, não existe. O que eu falei é verdade. E eles, os apóstolos, perdem o medo da morte e saem a pregar o evangelho, porque eles sabem que só o corpo físico morre. E que se Jesus, que eles amam, nessa dimensão um apego tão forte, continua vivo e amando, que ele fica muito tempo aparecendo, então o que tem se destruírem o meu corpo físico? Isso é provisório. O máximo que vai acontecer é voltar para pertinho de Jesus. Mas Tomé não tinha visto. Quando, numa segunda aparição, quando Tomé toma notícia, recebe a notícia de que Jesus apareceu, está vivo, ele disse que não acredita, a não ser que eu veja as chagas, toque nas chagas dele, aí eu acredito. Aí quando Jesus aparece, Jesus vai até Tomé e diz: toca, Tomé, nas minhas chagas. Tomé fica emocionado, Jesus, tal. E nós recriminamos muito Tomé. Mas Tomé fez o que todo mundo fez, à exceção de Maria. Só acreditou quando viu. Só que Jesus apareceu para deixar uma mensagem para nós que somos mães. Tomé, Marias, Sâmia, Joanas, você crê porque está vendo. Bem-aventurados os que não veem e creem. Vocês entenderam isso no nosso processo de luto? Vocês lembram das filas com Chico Xavier, que psicografava, e hoje com vários outros médiuns muito queridos que psicografam cartas consoladoras? Mães em desespero, pais, familiares em desespero, buscando uma prova. Eu quero tocar na ferida para saber que ele está vivo.
Mas Jesus apresentou a prova. Jesus, quando resolveu ressuscitar, é porque ele veio por causa disso, ele conhece a nossa fragilidade. Ele não estava criticando Tomé. Os espíritos, gostam quando nós pedimos provas. E eles nos atendem. Então Jesus vai até eles, materializado ou semi-materializado, né? Materializa as mesmas chagas, né? Com a força da vontade, para que eles realmente vejam que é Jesus, porque eles precisam. A espiritualidade maior faz o mesmo. Eles trazem as nossas almas queridas que estão desencarnadas e, através dos médios, psicografam cartas aonde estão as provas de que são eles. Muitas vezes a assinatura é idêntica. Outras vezes, ou além da assinatura idêntica, eles falam de detalhes do passado, de nomes de pessoas que ninguém ali na casa espírita poderia conhecer. Às vezes, detalhes de lembra tia tal, quando a senhora me falou aquilo, me contou aquilo, que às vezes nem a família sabia. E eles fazem isso porque são orientados para que as mãos possam tocar nas chagas e se acalmar. É o amor de Jesus. Entre os muitos ensinamentos que ele nos traz o ensinamento, nos desperta, né? O ensinamento da imortalidade. E mais, o ensinamento de que a morte não separa os que se amam. Maria foi o meio com que esse ensinamento chegou até nós. Ela passa pelo processo de luto. Ela chora, ela sente saudades, mas ela se mantém na fé. E se mantendo na fé, chorando, ela consegue auxiliar as outras pessoas que choram. Depois que ela vai para Éfeso com João, toda a vida dela foi atendendo a inúmeras pessoas que a buscavam apenas para que ela pudesse ouvi-los e depois falar de quem? Do Filho amado. Humberto nos coloca, João ia para lá, para a igreja que eles estavam fundando e pregava os ensinamentos. Ela falava da vida dela com o Filho. Às vezes nós pensamos, não, mas Maria não é tudo isso, ela nem era discípula, porque nós achamos que a alma é nobre quando ela faz explanações imensas, quando constrói prédios de assistência social imensas, faz trabalhos, não. A grande missão dessa alma angelical era ser mãe. E ela nos ensinou como ser mãe até no processo de luto. Maria nasceu pelas almas enlutadas e continua hoje pelas almas enlutadas. Mas ela também nasceu pelas mães como Tamar, que são num outro processo de luto. O luto pela morte moral dos nossos filhos. O luto por aquele filho que se desvia, que se entrega às viciações, que se deixa levar pelas ilusões do mundo e perde o caminho do bem. Perde o caminho que poderia levá-lo à alegria, à felicidade. Por filhos que as desprezam, que as machucam, que as exploram, repetindo em relação a pais e mães e os que fazem esse papel. Ela, quando ela vai até Tamar, ela diz que também essas almas precisam ser alentadas. Maria está no plano espiritual e vocês vão ter verdadeiras aulas sobre o trabalho dela no mundo espiritual. Maria precisa de mãos e de corações aqui na terra para trabalhar em nome dela. Os servos de Maria não são só os desencarnados. Nós estamos constantemente diante de uma porta aberta para acessar esse portal, esse caminho que nos transforma em servos de Maria.
Como? Acolhendo, consolando e esclarecendo. O que é o Espiritismo? É o pontinho prometido. Consolador prometido. Então vamos consolar. Porque não é um nome e nem o fato de estar escrito na obra básica que faz dele o Consolador. Ele é e será o Consolador prometido quando os braços e corações de Maria, encarnados na terra, abrirem as portas das casas espíritas para o consolo dos que sofrem. Nós temos muitas dores que precisam apenas de pessoas que consigam ouvi-las sem julgar. Mães, pais, pessoas em processo de luto, muitas vezes há mais de 10 anos, e que não conseguem superar. E que chegam numa casa espírita e ali começam a se alimentar dessas informações que fazem com que esses conflitos desapareçam, porque ela passa a ter certeza que seu filho está vivo e em algum lugar. Então, pensemos nós como acolher de forma mais eficaz as mães, os pais, as pessoas que passam por algum processo de dor, algum processo de luto. Mesmo o luto pela morte, mesmo o luto pela morte moral do filho. A proposta não é que se faça grupos terapêuticos e de psicologia. É um lugar onde elas possam falar. É uma roda de conversa onde elas possam falar e ser ouvidas com respeito. E se elas ficarem 1 ano repetindo a mesma história, nós vamos ouvi-la, porque é um ambiente de catarse. Mas o grande tesouro é a notícia da imortalidade. Maria desfaleceu. Minha filha, ele já está no mundo espiritual, está tudo bem, você já está junto com ele. O grande diferencial que o Espiritismo traz é exatamente a notícia, a boa nova que ela tem. É esse cristianismo redivivo que precisa chegar aos corações enlutados. O que adianta dizer não? Porque realmente acontece. Nós recebemos na casa espírita pessoas de várias religiões para esses grupos. Porque são grupos que a gente faz num dia que não tenha outra atividade, para que não fique aquele vai e vem. Num ambiente bastante acolhedor, aonde elas possam sentir a vontade para falar. E os próprios enlutados contam a sua história e vão consolando o outro. E isso é muito bonito de se ver. Mas o que adianta nós fazermos isso e pensarmos, não, mas eu tenho aqui a pessoa da religião A, B, eu não vou falar de mundo espiritual. Mas é isso que ela precisa, é essa semente que precisa despertar. Não é converter. Todos têm o direito de escolher o seu viés religioso. E nós não podemos achar que o conhecimento espírita é nosso. Eu só dou esse conhecimento para quem vier para a casa espírita e virar espírita. Tem que entrar no grupo tal. Não. Isso tem que ser jogado no ventilador, jogado no vento, para se espalhar, que é o objetivo das nossas obras espíritas. Então, nós podemos, por exemplo, iniciar com um breve relato de uma carta consoladora que fala como está aquela criança, aquele jovem no mundo espiritual. Podemos interpretar uma passagem do Evangelho a muitas moradas, ou as falas de imortalidade, ler uma mensagem de Joana. Rápido, 15 minutos e abrir para a roda de conversa, mas a semente foi plantada. E se observa que, com o tempo, eles começam a falar reencarnação e vem o medo. E se ela reencarnar antes de eu desencarnar? Aí vai a gente conversar de novo. A proposta de Maria é que nós também possamos abrir as nossas casas espíritas para continuar o trabalho que Jesus começou. Nós não somos Maria de Nazaré. Nós somos a Maria pecadora. Somos a Maria que lavou os pés de Jesus. Somos a Maria que tem conflitos familiares.
que têm dramas internos horríveis e que foram consoladas por Jesus. Permitamos também que sejamos essa voz, Marias consolando outras Marias sob a tutela e a bênção de Maria de Nazaré. Eu gostaria aqui, para encerrar, de homenagear todas vocês e todos vocês. Sou mais uma Maria que ouve o teu nome, a mulher que suplica a migalha de pão, a mulher que ao poço, após 5 senhores, te recebe a água viva da revelação, a mulher que, curvada entre a dor e a vergonha, toca enfim tua veste com a força da fé, a que em ti o mais raro perfume derrama e com as lágrimas mansas te lava os pés. Sou aquela que ante a pena de morte, entre a turba aturdida e o teu límpido olhar, te recebe o perdão, sem julgar-me a sorte, e que vai, segue em frente e não torna a pecar. Eu te ouço na praia, nos montes, montanhas, na ternura das tardes, no templo sombrio. Na tua queda, eu limpo o teu rosto que sangra, e rente à cruz que te ergueu, eu padeço contigo. E agora que fostes, eu sigo na vida, tendo em mim como guia o teu rastro de luz, que me aquece a alma e me traz a alegria de sentir teu amor sempre em mim, meu Jesus. Muito obrigada a todos vocês.